E aí, galera, beleza? Não vou começar a fazer vídeo diário ainda, mas eu tinha que vir aqui falar sobre os protestos que estão acontecendo nos dois países que mais tiveram a ver com a escravidão nas Américas até o século XIX, né? O que traz implicações até os dias de hoje. Os Estados Unidos e o Brasil, né? Nos Estados Unidos, os protestos ocorreram por causa do assassinato do George Floyd. Vocês devem ter visto o vídeo, ele viralizou na internet, passou por todos os jornais aqui no Brasil, em que mostra uma abordagem policial que aconteceu em Minnesota, onde o George Floyd é asfixiado por um policial que põe um joelho no pescoço dele, um policial branco, por 9 minutos. No vídeo a gente consegue ver, o vídeo é horroroso, a gente consegue ver o George Floyd educado até falando "Officer, I can't breathe", que significa "Oficial, eu não estou conseguindo respirar". 9 minutos depois, George Floyd morreu, assassinado pelo policial branco. O movimento Black Lives Matter, que luta contra o racismo nos Estados Unidos, que o nome na verdade significa Vidas Negras Importam. Ele fez parte de protestos nos Estados Unidos inteiro, né? A Guarda Nacional teve que ser ativada em 15 cidades. Não só em Minnesota ocorreram protestos violentos, como também em Nova York, em Los Angeles, em Chicago, né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que motivos para protestos como esse não faltam. Desde que eu nasci, eu vejo notícias sobre de como acontece a abordagem policial nas favelas. A gente sabe como que funciona o racismo aqui, né? Apesar de muita gente falar que a gente é uma democracia racial, a gente sabe que a gente é sim um país racista, né? A gente teve agora os exemplos do João Vitor, né? Do João Pedro, que marcou todo mundo, porque a gente está no momento que os especialistas falam, faça isolamento social. E o João Pedro morreu dentro de casa, com 14 anos, com um tiro nas costas, né? Agora isso aconteceu. Eu já falei disso aqui, inclusive, nos vídeos. Mas, apesar de a gente ter tido aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara, aqui em Laranjeiras, um protesto contra as ações violentas da PM nas favelas, que a gente sabe que são todas, né? Não existe ação que não é violenta da PM nas favelas. Os protestos que ocorreram aqui tiveram um tom um pouco diferente, né? As torcidas dos times, né, de times diferentes, chamaram protestos pró-democracia, né? Que botaram, curiosamente, né, dois grupos agora se tornaram rivais, os pró-Bolsonaro e os pró-democracia, né? Porque não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Em São Paulo, ocorreu o problema que uma mulher bolsonarista provocou algumas pessoas do movimento pró-democracia com um taco de beisebol. Até foi engraçado, porque depois a polícia tirou ela de lá, né? E os caras ficaram falando, taco de beisebol é arma branca. E daí os caras responderam assim, não é arma branca, porque ela não usou, né? Então não se tornou uma arma. O que é muito engraçado, né? Porque eu posso, então, se eu tiver com uma arma realmente de verdade, botar ela na tua cara, não é uma arma, porque eu não atirei. Vocês não acham, né? É um pensamento, assim, ridículo, que a gente tem que pensar, né? Porque, às vezes, os oficiais dão a resposta e a gente só vê ela reproduzida. Só que a gente tem que pensar sobre o que significa essa resposta, né? Aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, ocorreu no Palácio Guanabara, aqui em Laranjeiras, o protesto contra as ações violentas da polícia nas favelas, em que a gente pôde ver também uma cena horrorosa que aparece um manifestante e um policial apontando um fuzil para a cara dele, o manifestante estava desarmado, né? Eu vi no jornal hoje ainda, falando, nossa, olhem que cena horrorosa. Essa cena ocorre todos os dias nas favelas, tá? É normal, né? Não é normal, mas é comum nas favelas. Toda ação policial, para quem não sabe, na favela, é um grupo de policiais subindo armados com fuzis, apontando não só para as pessoas que estão passando na rua, como dentro da casa de todo mundo. É um pavor, entendeu? Não entende? E é nesses momentos que dá merda, né? Bom, mas, enfim, no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana também houve um protesto de apoiadores do Bolsonaro, e daí, que estavam aqui em Copacabana do lado da praia, né? E do outro lado dos prédios, se formou um grupo todo vestido de preto a favor da democracia, né?
Aconteceu uma cena, não sei se vocês viram, envolvendo o Daniel Silveira, que é deputado do PSL. Ele estava no grupo bolsonarista, né? E ele estava fazendo um vídeo que ele postou nas redes dele. E aí um policial conversa com esse policial militar, e o policial militar fala assim, não, já falei com meus amigos, e eles vão vir aqui queimar a bandeira daquele grupo lá, do grupo pró-democracia. Isso mostra isso exemplifica, né? Isso exemplifica, mostra o perigo que a gente tá nesse momento, porque a polícia militar é uma das bases bolsonaristas, né? E a gente viu ela reprimir os protestos que ocorreram agora, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, de uma forma que eles não reprimiram os protestos dos bolsonaristas agora, né? Nos últimos tempos, a favor do Bolsonaro, mesmo no meio de uma pandemia, o que e esse ponto tem que ser levantado, né? Olha o estado que a gente tem, que nos força a ir protestar no meio de uma pandemia. A polícia militar não reprimiu com violência também os protestos a favor do impeachment da Dilma, né? E agora, e a gente sabe que os PMs são a base bolsonarista, é uma das bases bolsonaristas. Então a gente está vendo, realmente, isso é uma tática miliciana, né? Usar o Estado está presente de um lado. Se você é contra um lado, você se torna contra o Estado. Esse é o perigo que a gente está atualmente. A gente viu, por causa dos acontecimentos da semana passada, que eu falei bastante ontem no vídeo, houve um aumento do impulso bolsonarista de autoritarismo, né? Porque a gente já teve o Carlos Bolsonaro falando que se houvesse uma radicalização da esquerda, teria espaço para a gente fazer um novo AI-5. AI-5 foi o início da fase mais repressiva da ditadura. A gente não vê, sinceramente, quando a gente olha o exército, a gente não vê disposição do exército de assumir o Brasil, de fazer um novo golpe militar. Não tem espaço para isso. Porque, primeiro, eles estão vendo que o Bolsonaro é doido, né? O Bolsonaro não é benquisto no meio militar. Ele tem uns militares no Palácio do Planalto, mas a instituição, exército, pelo menos até agora, tem tentado manter uma distância. Tanto que quando falam assim, o Ministério da Saúde está sem ministro há não sei quantos dias. Gente, o Ministério da Saúde tem um ministro, né? E por mais que ficam falando, não, mas é que é ministro interino, falar isso ignora todo um cenário que está acontecendo. O Bolsonaro quer deixar um ministro militar lá porque ele quer aproximar os militares do poder. E os militares querem tirar ele de lá porque justamente querem se afastar do poder, entendeu? E faz todo sentido, porque se vocês olharem as entrevistas do Taishi, quando ele assumiu, ele falou que o Pazuello, né, que agora é o ministro da Saúde, o militar, ele já tinha atuado em situações muito complicadas no Exército, e por isso ele entendia de logística, o que poderia ser bom para a operação do Ministério da Saúde, o que realmente faz sentido. Mas aí se tu tira o médico, né, que é o especialista do Ministério da Saúde, e deixa só o cara da logística, quem dá a ordem, então, nesse caso, na verdade, quem faz todo o plano é o Bolsonaro, e ele só executa. Tu pode ver que isso aconteceu, na verdade. O Bolsonaro falou para liberar a cloroquina, e aconteceu a logística para a cloroquina ser liberada, né? Como eu já tinha dito aqui também, sobre os 30% de apoio do Bolsonaro, né? O Ciro Gomes falou numa entrevista recente que 25% do Brasil é lulista e 25% é bolsonarista. E eles são fanáticos, na verdade, né? Só com sinal contrário. Não interessa o que cada um dessas pessoas façam, eles vão defender essas duas pessoas, né? É aquele negócio que falam de político de estimação. Mas talvez ele esteja certo, inclusive. Mas agora na internet está rolando uma junção, né? Que muita gente está comparando com o que aconteceu nas diretas já, né, que foi um movimento contra a ditadura nos anos 80. Por quê? O nome do movimento é Nós Somos 70%, que está tentando unir todo o resto, né? Que vai tanto da esquerda, que tem como governador Flávio Dino,
como também pessoas da direita, né? Fernando Henrique Cardoso também está nesse movimento. O Luciano Huck também está nesse movimento, né? E isso tudo vem num momento muito preocupante, porque a gente tem que pensar, e isso na verdade é até uma das diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Lá, por exemplo, eles têm a liberdade de expressão é muito mais forte lá, o valor, do que aqui. Isso tem implicações em como os dois países lidam com o racismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, se uma pessoa quiser verbalizar, o que é diferente de fazer um atentado físico, né? Se uma pessoa quiser verbalizar o seu racismo, ela pode, né? Porque a liberdade de expressão é fundamental, né? A sociedade que vai julgar ela pela fala racista dela. Aqui no Brasil, a gente tem um entendimento diferente, que eu vou dizer já de antemão que eu concordo mais com esse entendimento brasileiro. Aqui, tu não pode fazer uma fala racista, né? Se tu fazer uma forma racista, falar uma fala racista, você vai ser preso, porque isso é crime, né? No Brasil, racismo é crime, né? E isso, por que acontece? Por que os Estados Unidos não fazem isso? Porque eles falam que não interessa que o ponto nesse momento seja o racismo. A gente não quer dar ao Estado o poder de criminalizar a nossa fala, né? Porque o Estado não deveria ter esse poder. Por que eu concordo com o posicionamento brasileiro sobre essa questão, o que vai ajudar a exemplificar a tensão desse momento atual? Na Segunda Guerra Mundial, o nazismo não foi derrotado com palavras. A gente teve que ir à guerra, né? Teve uma guerra. Isso levanta uma questão que eu vi uma entrevista esses dias com o Leandro Carnal, o historiador, falando sobre, tipo assim, como que a gente vai dar voz a quem quer destruir a minha voz? Que é a questão, a gente não pode debater com nazista. Nazista não é uma opinião válida, né? A gente tem falado muito aqui no canal sobre opiniões válidas. Nazismo não é uma opinião válida. É como pedofilia. Você não vai sentar com um pedófilo e perguntar, mas o que você estava pensando? Eu quero te entender, quero entender do seu lado. Não tem lado para ser entendido. E guerra é violência. Então a gente está falando, na verdade, de talvez uma necessária resposta à violência, violenta a tudo isso. Esse é o ponto que a gente está. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje, né? É isso, gente. Se vocês curtirem, deem um like, comentem o que vocês acham, compartilhem com os amigos e se inscrevam aqui no canal. Beijo e até domingo.